está recebendo o Dimitri Tulli, que é um jornalista já conhecido aqui na cidade, do Povo, repórter especial. E assim, a gente chamou ele para conversar hoje, assim, mais focado no trabalho que ele faz no Parque do Cocó, que ele fotografa, né, o parque já há uns 12 anos, eu acho, e é quase um militante, né, lá do Cocó, assim, das causas do Cocó. Está sempre acompanhando e fazendo matérias, e enfim. E aí, assim, para começar, antes da gente chegar nesse assunto, eu acho que é legal a gente falar um pouco do começo do trabalho dele, né, como jornalista, como é que ele chegou até onde ele está hoje. E aí eu quero pedir, Dimitri, para tu se apresentar, falar aí um pouco de onde é que tu vem, né, assim, onde é que tu nasceu, que se criou, e aí a gente vai começando a conversa. Bem, eu tenho 53 anos de idade, né? Então não sou mais um menino, sou um menino de teimoso. Mas eu nasci praticamente ali no Porangabuçu, ali perto das universidades, da Universidade de Medicina, perto do Hospital das Clínicas, né? Fui moleque ali na década de 70, 80, então fui menino de rua, né? Diferente dos meus filhos, o Saulo, a Sara e o Pedro, que vocês conhecem, eles não foram moleques de rua, de estar no meio da rua. Eu fui, né? Eu fui criado na rua. Era escola, casa e rua. Então tive tive uma vida muito livre dentro dessa história da rua, dentro dessa história do mato, dentro dessa história, e fui perceber que gostava dessa história mais tarde, né? Tempos depois. Tanto que hoje, eu brinco com alguns amigos, ninguém chamava o Cocó de floresta. Ninguém chamava o Cocó de floresta, né? Exatamente porque se tinha um preconceito em relação ao Cocó. A percepção que Fortaleza tinha do Cocó, né, preconceituosamente, é que era uma mata fedorenta, porque é mangue, e as pessoas não entendiam o que era o mangue. Eu tinha que ter um colega que dizia, Denise, ele fede muito, só fede a ovo podre. Não é o ovo podre. É porque o mangue o mangue é onde tem vida e onde tem morte. É onde cai árvore e ela se transforma e retransforma. É onde morre o caranguejo, é onde morre uma raposa de velha ou que outro bicho mordeu, ela morreu, e ela apodrece ali e se transforma em matéria orgânica para o mangue. A função do mangue é essa. O mangue tem lama, né? Por isso que o meninozinho lá do Recife cantou tão bem o Mangue Beat. Para mim, que sou jornalista, hoje eu sou repórter especial do Jornal Povo, né? Mas eu já passei por quase todos os cargos dentro de uma redação de jornal. E eu sempre pautei o Cocó. Quem primeiro abriu as trilhas do Cocó foi o Lúcio Alcântara, né? Em 2003, 2004, mais ou menos isso. E eu nunca tinha ido lá. Eu também tinha medo, né, apesar de adorar mato, apesar de adorar floresta, apesar de adorar rio, mas eu não ia para lá porque lá, aspas, era um lugar inseguro da cidade. Como hoje, parte do Cocó certo? A gente não vai no Dendê, e lá é parte do parque. A gente não vai no Janguruçu, né? A gente não vai no Conjunto Palmeiras. Tudo isso é Cocó, tudo isso é parque. Essa área que está urbanizada, as pessoas até criticam, os ambientalistas do Cocó da Aldeota. Não são os ambientalistas do Cocó da Aldeota. É porque essa área está urbanizada. A briga agora é para que todo esse parque, essa extensão toda, de Fortaleza a Maracanaú, ela se urbanize e a gente passe a usufruir do parque, né? Com trilha ou com passeio de barco, mas passe a conviver com essa história. Então, essa área eu pautava como editor, mas dificilmente eu ia lá. Em 2007, eu resolvi ir lá. Quando eu cheguei lá, cheguei com a maquininha, essas 2007, estava começando a sair as cybershots, né? E eu tinha uma maquinazinha dessa, e pá, entrei dentro do parque e comecei a me assustar com o que veio, né? Por quê? Porque eu nunca tinha visto dentro de uma cidade um miolo de uma capital como Fortaleza, ou de outros que eu já fui, você tem um parque. A primeira visão que eu vi dentro do parque, eu fui para a trilha do Rio, e a primeira visão que eu tive, e eu tenho essas imagens, infelizmente eu não tenho um vídeo, não mexia com o vídeo na época, mas eu tenho fotografado, procissões de caranguejos. Que aí, naquela hora ali, eu digo, caramba, a cidade tem isso aqui.
porque você precisava ir para o mangue. Eu conhecia essa fotografia, esse cenário da Barra do Ceará quando eu era pivete, porque meu pai me levava. A gente ia todos os filhos com ele e a mãe, ia para a Barra do Ceará, na época não tinha ponte, aí você atravessava de barco da Barra, ali onde onde hoje é a ponte, para o outro lado da Barra, que era Iparana, certo? E eram salinas, e você via os bichos correndo, você via o mangue. Naquela época era seguro, hoje você não faz mais isso lá, mas você ia para lá e eu tinha essa visão. Aqui, vizinho a minha casa, aspas aí, né? Vizinho a casa da gente, eu não sabia que tinha. E eu já tinha pautado. Já tinha comprado muita briga pela regulamentação do cocó, mas nunca tinha parado para dizer assim, pegar um repórter e dizer, a gente vai biografar o cocó. A gente vai fazer uma biografia do parque, da floresta, não era parque ainda. A gente vai fazer uma biografia do parque, certo? Vamos para lá. E eu fui um dia, fiquei enlouquecido, fui no outro dia e passei aí todo dia no parque, fora do meu horário de expediente. E eu não conhecia, né? Eu não conhecia pássaros, eu sabia dos bichos que cantavam, não sei o quê, mas eu não sabia nome, eu não sabia identificar. E eu comecei a enlouquecer e comecei a gostar. E comecei a comprar livros. Eu não sou biólogo. O pessoal fresca, mas você não é biólogo? Eu digo, sim, daí, né? Daí. Comecei a pegar o livro e comecei a fotografar, anotava o bicho, identificava, aí ficava, digo, porra, isso aqui. E na minha cabeça, aquilo ali, para mim, eu encontrava um cibite, eu achava que eu tinha encontrado o pássaro perdido da história, né? Mas não era, mas para mim era. Né? Para mim, o cibite era um negócio, para mim ainda hoje, o cibite é um negócio, mas é um negócio importantíssimo. Certo? Ele tem uma importância para mim, o pessoal me chama de fotógrafo dos pássaros comuns. Eu digo, massa, eu gosto desse título. Por quê? Porque são esses pássaros urbanos que eu tenho interesse. Que são esses pássaros que tem que trocar com a cidade, porque ele come mamão não sei aonde, aí voa, ele come aqui na aldeota, voa lá para o São João do Tauape, faz cocô lá no meio do não sei o quê, e o mamão nasce lá. Né? E assim, esses bichos do parque, a importância deles era essa. Alguns ficam dentro do parque, outros ficam nesse entrançado. E o cibite é um deles. O cibite, o beija-flor. Então, para mim, era um bicho muito importante. Às vezes eu mostrava para os caras que eram ornitólogos, o cibite velho, não sei o quê, eu digo, pois é, mas o cibite é importante. E nessa brincadeira, eu botei na minha cabeça, aí entrou o repórter. Eu botei na minha cabeça que ia catalogar todas as aves do cocó. Eu, no final de um ano, mais ou menos, eu tinha já 70 pássaros diferentes fotografados e catalogados. Nenhum biólogo tinha feito isso, e nem a Universidade Federal do Ceará, nem a UES. E na época que o jornal, quando viu que eu tinha um material muito bom, principalmente fotográfico, visual, né, perguntou se eu não queria fazer uma reportagem. Eu digo, faço, só se for um caderno. Reportagem eu não faço, não. Se for um caderno, vocês me derem 20 páginas, aguenta, eu digo, pode botar. Como é que é isso, assim? Porque às vezes quem não fotografa ou quem não conhece, assim, nada dessa prática, né? Acho que é só chegar lá, tá um passarinho, faz a foto e vai embora. E aí você falou que passa o dia inteiro. Como é que é isso, assim? Talvez lá seja o local onde você fique mais calmo. Porque lá ou você exercita a paciência ou você enlouquece. Esse tempo dessa imagem do meio ambiente, principalmente para pássaros, é um tempo de espera, né? É um tempo de cata-espera. Né? Eu vou cata-esperar. Eu fico lá do outro lado de um canto, começo a perceber o hábito da ave em um determinado local, né? E a partir desse mapeamento do hábito desse bicho, é que eu começo a montar uma fotografia, ou esperar no local certo que vou fotografá-lo. Não estou falando nem em luz, não estou falando em nada de técnico, porque é outra coisa, certo? É outra história. E para fotografar, para eu começar a entender, todo bicho que aparecia na minha frente, eu pá. E outra, quando eu entrei no cocó, eu não dominava a câmera, né? Ela estava lá no automático. Depois é que eu fui para o manual para poder quebrar a cabeça, apanhar, voltar,
Às vezes eu ficava rodando em torno da luz para encontrar a posiçãozinha certa. Essa luz aqui, a hora tal, esse bicho vai descer aqui e eu vou estar aqui esperando esse bicho aqui. Né? Na hora que ele tiver, eu vou estar aqui. E às vezes eu passava um dia e ele não aparecia. Assim, tu já falou aí algumas coisas que, assim, que quem não acompanha, quem não vai lá, quem não tem esse cotidiano que tu tem, não vê, né? Mas o que é que, assim, te chama mais atenção, assim, que te faz querer falar mais, que te faz querer escrever matérias e tudo, de que tu vê lá e que tu percebe que as pessoas, a maioria em geral, não enxergam? O que mais me impressiona é a ignorância das pessoas em relação ao parque. Umas eu brinco que é a ignorância culposa, que aí você não tem culpa de não conhecer, porque você não vai lá. Eu não conhecia, certo? Provavelmente muitas pessoas nem vão lá. Uma amiga minha disse há algumas semanas, eu nunca fui no Cocó, depois eu vou levar lá. Né? Ou então a ignorância dolosa. Dolosa é aquela que é essa intenção mesmo, você quer derrubar a árvore, você quer transformar aquilo tudo em prédio. Né? Alguém disse na Rússia, dizem que foi os austríacos, mas acho que não foi, que tem gente que olha para uma floresta e enxerga paz, enxerga paciência, enxerga calmaria, né? Enxerga uma rede deitada debaixo de uma árvore, enxerga os passarinhos cantando. Tem gente que, quando vê uma floresta, os olhos brilham com os cifrõezinhos, porque ali é uma possibilidade de ser prédio, de ser madeira queimada, carvão. Então, são essas diferenças. E a grande história em relação era essa falta de visibilidade. Eu acho que o parque hoje já tem uma visibilidade. Não estou dizendo que fui eu, não. Viu? Acho que eu contribuí uma parte nessa história. Tem várias pessoas que fizeram isso também, tem o governo, tem não sei o que, enfim. Mas essa história, a minha grande questão com o Cocó e com a cidade é que a cidade enxergue aquilo que está ali, essa floresta, esse mangue, certo? Como parte da vida dela. Ele não. A gente diz assim, o Parque do Cocó é Fortaleza, certo? O meio ambiente não é só a planta que está lá, não. Eu sou meio ambiente, você é meio ambiente. E aí tem todo esse lado também que eu perguntei, né, para a cidade, né, do que a cidade não vê, o que é que tu acha importante, que leva mais para o lado do jornalista, né, assim, de levar informação e de colocar pautas para discutir. Mas também tem o teu processo que tu estava falando aí, de interesse, né, pessoal, de aprender, de ver o bicho, de aprender, de aprender a fotografar, né? Como é assim, qual é o teu propósito também disso, né? Tu tem alguma intenção de, assim, como uma coisa para a cidade, para a população, mas também teu, né? Tipo um livro, sei, juntar isso, fazer uma... Qual é a tua intenção? Porque tem uma história ali que me faz bem, tem uma história ali, e eu estou brincando aqui, mas tem uma história ali, além do natural, além dessa coisa cartesiana que é o mundo da gente, né? Dessa coisa de certinha, de tudo se explica, tudo se não sei o quê, e eu não sei explicar, e ela me faz bem como ser vivo. Né? Eu nem uso mais a palavra ser humano. Por quê? Por que eu não uso mais a palavra ser humano? Ou eu tento não usar, principalmente nos meus textos? Porque a gente erradamente criou esse complexo do umbigo em relação tudo ao redor do umbigo do ser humano. A gente fala a humanidade. Humanidade o quê? E as florestas? Certo? E os bichos? Não, mas a humanidade é um coletivo. Não. Humanidade é humana. Aí, como a gente ficou muito prepotente como ser humano, a gente tacou o pau a derrubar a árvore, a gente tacou o pau a matar bicho, a gente tacou o pau a ver uma cobra e sair correndo e dar uma pedrada na cabeça dela. Eu acompanho um pouco as postagens que você faz do Cocó, enfim, e algumas matérias também. E aí eu acho interessante esse seu jeito de escrita meio cearense, nordestino, e é quase como quem está contando uma história, né? E aí você falando da rua e de quintal, enfim, se você puder falar um pouco sobre isso, eu acho interessante também essa forma de contar as coisas, né? Essa narrativa que hoje eu brinco dentro dos textos, né? dentro da crônica, no domingo, no jornal, dentro da reportagem,
no Rádio News, ou dentro da factualidade, ou em postagem como o Cocó, né? Isso aí tem influência de tudo que eu sou, dessa biografia meio, eu brinco com essa biografia, do Canelau à Aldeota, né? Da época que eu estava eu nasci na periferia, e da época que um Canelau dentro da Aldeota. Texto legal, se não tem o texto, vai dizer, o texto bom, fulano tal tem um texto bom, não. Você tem estilos, né? Quando o Eduardo me identifica como um cara que essa linguagem está no cearense, né? Está no cearense, é porque ele vê em algum momento dessa narrativa que eu pontuo com alguma coisa que é do universo daqui, que é do universo dele como criança, ou como adolescente, ou como adulto, ou dos pais dele, certo? Alguma história assim. Ele vai se identificar com essa história, né? Se você perguntar para mim, você erra nos textos? Às vezes tem coisas que eu erro que são inacreditáveis, mas é parte. O português é muito difícil, é muito mais... Mas eu passei a me relacionar melhor com o português, me relacionar melhor com a língua, me relacionar melhor com as possibilidades de uma palavra, né, dela significar várias coisas, de uma frase ser um calendoscópio, né? Eu comecei a ficar louco com essa possibilidade, né? E por causa de outros autores, né? Eu ficava louco quando vi o Guimarães Rosa, queria imitar o Guimarães, é impossível imitar o Guimarães Rosa, né? Você fica louco, mas ficava louco com o Euclides da Cunha. Ele faz os Sertões, mas aquilo é uma grande reportagem, né? É um romance, mas é uma grande reportagem sobre Canudos. É um repórter olhando aquilo ali. Isso me enlouquece, isso me empolga. Assim, como é que tu vê aí os caminhos, né? O caminho da comunicação, né? Porque, tipo, texto, né? Os jornais antes era bem assim, aquela coisa impressa e tal. Ainda tem, mas tem diminuído. Eu não sei se aquela conversa... Eu também fiz jornalismo, né? A gente sempre tinha essa conversa de acaba, não acaba, uma mídia, né, anterior, quando surgem outros. Como é que tu vê, assim, o rumo da comunicação mesmo, né? Do jornalismo. Quem está em crise são as empresas de comunicação, né? É o negócio de comunicação, não é o jornalismo, né? A jornalista tem crise? Sim, tem. Mas eu ouso dizer que o jornalismo ele passa ao largo disso. A gente vai morrer, eu sou mais velho que vocês devem ter, sei lá, 29, 28 anos, 27, 25, sei lá. Certo? Então, o jornalismo, a gente vai morrer, eu tenho 53, provavelmente eu morro com 80, e vai passar outras pessoas aqui, outras gerações, e o jornalismo vai estar aí. Essa história de plataforma, a plataforma ou o meio é outra questão, né? A empresa é uma coisa, e ela está em crise no Brasil inteiro, certo? Ela está em crise por quê? Porque com o advento da internet, eu chamo esse advento da internet do fim da era dos donos, certo? Antigamente, tinha os donos da fotografia, não existe mais. Antigamente, tinham os donos do cinema, não existe mais. Vocês, por exemplo, são de uma geração do pós-donos do cinema. Na minha época de estudante na universidade, tinha os donos do cinema, então ninguém entrava. Hoje você pega o celular e faz um filme. Acabou essa conversa. Mas, meu irmão, mas vai lá, tá passando lá no meu canal, no meu Instagram, no meu não sei o quê. Então, assim, não existe crise do jornalismo. Existe ataque ao jornalismo. Por exemplo, o jornalismo hoje está sob ataque, né? Por esse responsável cretino do Bolsonaro, por líderes como o Trump, né? Ou outros imbecis que ficam nessa história. O jornalismo está sob ataque. Agora, geralmente, a história do jornalismo é uma história sob ataque. Tem uma imbecilidade chamada conteúdo falso. Eu não gosto de falar de fake news, porque, primeiro, essa história de ficar falando tudo em inglês me dá meio abuso. Eu tenho meio abuso disso. Toda historinha você tem uma palavrinha, uma expressãozinha para o inglês. Não, eu estou aqui, então vamos ver se a gente consegue falar pelo menos as coisas daqui. Fake news, aquilo não é news, aquilo não é notícia. Certo? No conceito de informação, aquilo não é informação. Certo? Então, eu não posso chamar aquilo de notícia falsa.
aquilo é um conteúdo falso, certo? É um conteúdo falso que ainda não é informação. Não é informação. Informação é outra coisa. Informação é o que eu apuro, é o que eu apuro, é o que eu consolido, é o que eu trabalho no texto, é a polifonia de fontes, certo? É a diversidade de opiniões, e a partir disso eu consolido essa informação e entrego para você informação. Eu não estou entregando conteúdo fake news, está errado, inclusive, essa expressão, certo? Aquilo não é news, aquilo não é informação. Aquilo é conteúdo falso, aquilo é boato, aquilo é fofoca, aquilo é... mas o boato, a fofoca, pode se transformar em produção? Pode. Mas pode, claro. Mas desde que tenha alguém, e esse alguém eu ainda defendo que seja um jornalista, mas não quer dizer que um profissional outro possa fazer? Pode. Mas desde que ele leve em considerações todas as técnicas que o jornalismo manda. Checar, certo? Ligar, cruzar dados. Quem faz isso? Jornalista. É isso, Dimitri. Grato aí, cara, pela conversa, pela aula, né? Que a gente teve aí agora. E é isso, só agradecer mesmo pelo teu tempo aí, por conversar com a gente. E muito grato, viu? Cara, eu que agradeço aí, muito obrigado. É um prazer aí estar conversando com vocês e fazendo aí parceria com vocês. Vamos ver se a gente faz aquele negócio lá. Bora. Com certeza. Pois é. Bora ver. Viu? Na hora aí. Massa.